1 Samuel capítulo 29, nós estamos estudando sobre a vida de Davi. Todas as manhãs nós dedicamos um tempo de meditação e tem nos impressionado como Davi tem lições extraordinárias para a nossa vida espiritual. Nós vamos ler uma vez mais uma passagem sobre a vida de Davi, na perspectiva do que podemos aprender, do que podemos receber da parte do Senhor. 1 Samuel 29, quem já encontrou, diga amém. 1 Samuel 29 nos diz assim, versículo 3, vamos juntos? Disseram então os príncipes filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Diga: Deus, fala para nós o que precisamos ouvir. Antes de se sentar, diga para esta pessoa que está do lado: abra os seus ouvidos e coração para ouvir a palavra. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olhem aqui, por favor, redobre a sua atenção, não converse agora, porque eu serei rápido, repito, uma vez mais, e aí você pode perder alguma coisa. Olha o cenário, mesmo para aquelas pessoas que não ouviram as mensagens anteriores, eu faço uma retrospectiva de 3 minutos para colocá-lo dentro dessa história. Davi já havia sido ungido rei de Israel. Samuel fez, indo à casa da sua família, do seu pai Jessé, e a partir daquele momento começa uma trajetória. Davi vai ao campo, Davi percebe que existem os filisteus lutando contra Israel e há um gigante. Ele faz tombar aquele gigante, o rei Saul diz: quem é esse menino? Traz para cá. E ele começa a conviver com Saul. Saul diz para ele: vai lutar em tal lugar, ele vai vencer exército tal, ele vai. De repente, Davi começa a ter um destaque especial. Saul não gosta e aí a situação se inverte. Saul começa a perseguir Davi e ele começa a fugir para um lado e para outro. Vimos na mensagem passada que Davi, mesmo fugindo de Saul, Davi mesmo pressionado, Davi mesmo com problemas, ele não se nega a fazer a obra de Deus e vai até Gate e liberta aquela cidade com mão forte, com mão poderosa. E nós ministramos da parte de Deus sobre a igreja. Crente que conhece a palavra, ele não espera acabar os problemas para fazer a obra de Deus. Enquanto os problemas batem à sua porta, você está com a espada na mão empunhada, guerreando as guerras do Senhor e pelejando para a glória dele. Davi é esse homem valente. Ele tem mais uma situação. Saul vem com um exército de 3.000 homens para matar Davi, mas Deus o livra com mão poderosa. E Davi faz algo extraordinário, porque ele tem a ousadia de pegar a espada do rei e pegar a botija de água. Isso fala de defesa e suprimento. É como se Davi estivesse dizendo: olha aqui, ô Abner, o que acontece com você, rapaz? Você não guardou o rei, você estava dormindo com o exército, olha aqui eu segurando na mão a espada do rei. E aí Saul começa a chorar e a dizer: Davi, meu filho, Davi é você, vem cá, e Davi: vou não. Diga comigo: remorso não é arrependimento. Tem gente que chora, mas não está arrependida. Vigia, diga vigia. Chora, mas não está arrependido. Davi, vem cá, diz: vou não, está aqui a espada, está aqui a botija, e ele escapa. Cansado de sofrer, cansado de lutar, cansado de guerrear, diga comigo: Davi tomou uma decisão. Está com a Bíblia aí? Abra no capítulo 27. É rápido aqui, a mensagem é direta, é objetiva. Capítulo 27. Olhem aqui, deixe-me colocar, deixa a Bíblia aberta, 1 Samuel 27, mas deixe-me colocar-lhe dentro da mensagem. Olha isso aqui, você está fazendo a obra de Deus, nós estamos uma virada de ano aqui, e aí
Você está guerreando, está fazendo a obra do Senhor. Pastor Charles na família, visita uma família, trata de um casal, é um filho, é um menino que está drogado, e ele está lutando, e ele tem as lutas dele também, como todos nós temos. Eu perguntei aqui na terça-feira passada, quem tem problema, 100% levantou a mão, até os adolescentes disseram que tinham problema de passar no vestibular, problema para acordar cedo, problema para lavar louça para a mamãe, problema também, tem problema também, todo mundo tem problema, mas ele está fazendo a obra do Senhor. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Cuidado quando, sendo açoitado por Satanás, perseguido pelo diabo, cuidado com os pensamentos que vêm à sua mente. Falo esta noite a obreiros e obreiras da casa do Senhor. Trabalhar para Deus não é brincadeira. Não é fácil. Sente-se com um desses obreiros que assumiram a congregação, cabelo pretinho, o rosto esticadinho. 2 anos depois você olha, é cabelo branco, já aparecendo umas ruguinhas no rosto, há uma olheira. Você está acontecendo, é muito problema para resolver, é muita luta, é muita prova, é muita perseguição. E algumas pessoas dizem assim: isso não é para mim não, rapaz. Negócio de obreiro, de igreja, eu vou cuidar da minha vida. Aí o diabo vem e fala: é assim mesmo, bobo. Tu fica se desgastando, pagando preço, chorando por essas pessoas que não têm o menor apreço por você, são ingratos, e aquilo vai crescendo no coração. Não vou ficar nessa guerra não. Olha, Davi é esse homem que a gente não quer tocar, nem com luvas, homem segundo o coração de Deus, mas diga comigo, é homem. Diga, é homem. Então, olha só, quem diz, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. A Bíblia diz assim, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que ele está dizendo? Essas personagens bíblicas não são feitas de outro material. Tinham problema, tinham tristeza, tinha dor de cabeça, tinha angústia, tinha problemas sim, mas apesar dos problemas, lutaram, venceram, avançaram. Davi está um dia dizendo: eu estou cansado de perseguir por Saul. Saul, o que eu fiz para você, meu camarada? Sai da minha vida. Saul não desiste. 1 Samuel 27, leia com pesar. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Quer dizer, Saul vai me matar, qualquer hora dessas. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Diga, Davi está tomando a decisão de sair dos termos de Israel e partir para a terra dos filisteus. E ele diz, por que, Davi? Para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Ei, olha que forte isso. O diabo chega e diz assim: está sofrendo muito na igreja. Ei, adolescente, essa coisa do não pode, e é muita perseguição, é muita luta, muita prova. Faz o seguinte, vai para a terra dos filisteus, porque aí você vai ficar tranquilo, você vai ficar tranquila. Ouça, por favor, é mensagem de Deus para nós esta noite. Olha como o diabo é sutil. Ele diz, vai para o meio dos adversários. Ora, Davi havia matado o gigante Golias, que era de Gate, que era da terra dos filisteus. Ouça, eu estou falando com você, que deixou o arraial dos santos e foi para o mundo, para a terra dos filisteus. Deus te trouxe aqui esta noite para falar exclusivamente contigo.
o que tu estás fazendo na terra dos filisteus? O que tu estás fazendo, criatura, no meio dos ímpios? O que tu estás fazendo na roda de samba, no baile funk? Dançar tu não sabes, rebolar tu não sabes. O que estás fazendo lá? Estou lá, pastor, porque Satanás disse: é melhor no mundo, porque na igreja não tem amigos verdadeiros. É melhor no mundo do que ser perseguido na igreja. Satanás disse: escapa, vai para a terra dos filisteus. Davi vai. E olha, para surpresa nossa, acontece algo. Saul, o texto diz, Saul parou de perseguir Davi. Versículo 4. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Olha aqui, tem algo extraordinário. O diabo só te perturba até te conquistar. Quando você vira a casaca, sabe o que é virar a casaca? Essa expressão vem da França, eu me lembrei agora. Eram políticos que tinham uma cor de um lado e outra do outro. Então, de acordo com a circunstância, ele mudava, tirava o casaco, virava a casaca, entende isso? E colocava de outro lado. E aí ele estava tranquilo. Você fala, pelo menos agora, o diabo não está me perseguindo mais. Aí você fala, por quê? Porque você está do lado dele. Entenda isso. Não tem como você ser crente, não tem como você ser de Deus, não tem como você fazer a obra do Senhor sem ser perseguido pelo diabo. Mas eu venho na autoridade do nome de Jesus. É melhor estar na igreja e ser perseguido pelo diabo e exaltado pelo Senhor do que estar nas mãos de Satanás lá no mundo. Pastor Eliseu tem dito que nós precisamos realizar um culto aqui da gratidão para trazer de volta as pessoas que estão afastadas. E eu me ofereço, pastor, para pregar nesse dia. Eu creio que Deus vai me dar uma palavra de decisão, porque o que as pessoas precisam hoje não é tapinha nas costas. O que elas precisam hoje não é de engano, palavra macia não. É chegado o tempo de nós começarmos a pregar o evangelho como está na Bíblia. Pastor, mas não é ético, não é educado, pastor, não é correto, não se faz assim, as igrejas não fazem mais assim. Eu prefiro continuar pregando o evangelho de Jesus. Ele diz assim, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas ela conduz para o céu. Entra por ela, avança por ela, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Irmãos, Davi entra e fica no meio dos filisteus. Olha o perigo de você ir para o mundo sem ser do mundo. Olha o perigo de você ir para o mundo sem ser do mundo. Porque eu vou antecipar e dizer uma coisa para você. Quem tem a marca de Cristo, irmã Ana Paula, o mundo não aceita. O mundo te vomita. Escuta isso aqui, eu vou explicar daqui a pouquinho. Quem é de Deus, o mundo não aceita. O diabo não quer, nem o diabo quer. Porque é de Deus. Se Deus te comprou com o sangue dele e te chamou, você é do Senhor. Davi está lá no meio, com o rei Aquis, no meio dos filisteus. E ele diz algo, irmãos, para a gente ficar arrepiado. Olha o que ele diz no versículo 5. E Davi disse a Aquis, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria? Agora, olha essa expressão, o teu servo. Ei, Davi, o matador de filisteus e de gigantes, está dizendo para o rei dos filisteus, simbolizando Satanás aqui, dizendo que é servo dele.
por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Você consegue entender que quando o diabo lança a semente na mente de uma pessoa, ela fica cega, e ela deixa de chamar Deus de Senhor, e o Deus dela passa a ser outra coisa. O Deus dela é o cigarro, o Deus dela é a bebida, o Deus dela é o funk, o Deus dela é a prostituição. Olha como isso é terrível. Mas Davi estava dizendo: eu apenas quero descansar de Saul. Eu estou cansado desse ambiente de igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Estou meio saturado, pastor. Me deixa no banco, me deixa quieto, não mexe comigo não. Eu estou pensando em outras coisas agora. Preciso de um tempo para mim. Crente não pede tempo, irmãos. O nosso descanso não é aqui, diz o pastor Eliseu. Nós estamos numa marcha constante e contínua. O ano está terminando, nós estamos acelerando um pouco mais. Está vindo aí o grande coral de homens para cantar no dia 24. Vai ser top, vai ser tocha, vai ser bênção. Eu creio que Deus vai mobilizar os homens desta igreja. Ora, se Davi diz que o rei dos filisteus é o seu senhor, o que está acontecendo? Lhes falo aqui rapidamente, por causa do tempo, de um problema que tem acometido os evangélicos de um modo geral. Essa dubiedade. Pastor, eu não entendo essa palavra. Eu facilito para você. É o famoso crente camaleão. Está na igreja, ou glória, ou aleluia. Está no mundo, fala do jeito do mundo, ri do jeito do mundo, faz o que o mundo faz. Ninguém identifica que é crente. Davi agora está no meio dos filisteus. E ele está agindo como filisteu. Aliançado com o filisteu. Aliançado com o rei. Aliançado. O que é isso? É dubiedade. E eu preciso dizer o que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ouça, igreja do Deus vivo, a quem tem um respeito profundo, ouça em nome de Jesus. Você não pode continuar procurando agradar a Deus e ao mundo. Deus está te chamando hoje. Volta-te para Deus de uma vez por todas. Pastor, por que eu não posso agradar os dois? Jesus falou: se agrada um, desagrada o outro. Agrada o outro, desagrada o um. Não pode. Ei, não tem como ser crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Não tem, um pé no caminho estreito, outro no largo. É uma mão na porta estreita, outra na larga. Não tem como, meu querido. Não tem como. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Se você está querendo ser salvo, se você está querendo ser limpo, santifique-se mais, corrija-se mais, ore mais, busque mais, jejue mais, crucifique a carne mais e mais. E quem é sujo? Não sou eu que diz a Bíblia. Suje-se mais. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja cada dia mais puro, mais alvo do que a neve, mais limpo, mais puro, mais abençoado. Deus, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Não sou eu, é Deus, é Deus, é Deus. Tem me conduzido a um momento, para uma dimensão especial. O que o senhor chama de dimensão especial? É que você está no carro e você está chorando. Você entra nos lugares, você está... O que é? Está chorando, está triste? Não. É uma presença de Deus na alma. É uma alegria do céu. É uma graça de Deus. Você começa a conversar com alguém, daí a pouco a pessoa está chorando também. Você chorando também. Você diz o que é? É graça. É graça de Deus. Para a gente começar a terminar por causa do tempo. Olha o que acontece. Davi diz assim: me dá uma cidade. E aí Aquis dá uma cidade para ele chamada Ziclag. Diga Ziclag.
Ziklag, ironicamente, quer dizer sinuoso. Ziklag quer dizer o quê? Sinuoso. Olha que coisa sugestiva. O diabo dá um presente, mas é um presente sinuoso. É um presente que te leva para um labirinto. É algo aparentemente agradável, mas pode te levar à perdição. Davi se atola um pouco mais, sabe por quê? Ele começa a enfrentar os filisteus em cidades distantes, em frentes distantes. E olha o que ele faz. Ele mata homens, ele mata mulheres e ele mata crianças. E isto por 1 ano e 4 meses. Eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela não é um livro que coloca a mão sobre pecados. É o grande rei Davi, mas a Bíblia diz, está escrito aí, você pode ler em casa depois. 1 ano e 4 meses de improdutividade. 1 ano e 4 meses sem escrever um salmo. Porque como é que você escreve salmos estando no mundo, no meio do pecado? Como é que você adora a Deus estando envolvido com pessoas que estão na prática do pecado? Como é que o Espírito Santo pode fluir na sua vida? Davi está 1 ano e 4 meses. E quando ele chega, o rei diz, onde estiveste, Davi? E ele diz, eu estive hoje na frente tal e tal, e lutei contra os teus inimigos, e os desbaratei. Mas ele estava mentindo, diga mentindo. Olha como esse caminho é um caminho terrível. Ele tenta se esconder, começa a fazer o que não queria fazer, porque ele não toca nem em Saul, ele não quer matar pessoas, mas ele acaba matando e acaba mentindo. Diga assim comigo, quem é de Deus, não mente. Quer ver na Bíblia? Você fala, o senhor falou, mas não mostrou. Abre em Efésios, capítulo 5. Efésios 4, a gente já forma um contexto aqui. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre a nova vida que vivemos em Cristo Jesus. E ele fala aqui a partir do versículo 17, sobre santidade cristã. Diga santidade cristã. Diga assim, nós somos um povo separado. Nós somos o povo de Deus. Está muito fraco, nós somos o povo de Deus. Pode ser mais bonito, nós somos o povo de Deus. Ele diz assim, a partir do versículo 24 e 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem está pronto para entrar no 25? Diga amém. Amém. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Você pode dizer isso comigo? Deixai a mentira e falai a verdade. Pode ser mais forte? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por que o senhor tocou nesse assunto? Porque Davi começa a mentir. E o diabo é enganador. Você começa com uma mentirinha, e depois você se torna um mentiroso, quanto mais se Deus não tiver misericórdia da sua vida. Pastor, mas tem mentira que a gente tem que pensar bem. Porque é uma mentira santa, não tem mentira santa. O máximo que você pode fazer é cerrar os lábios e não abrir a boca. Mas crente, quando fala, fala a verdade. Fala a verdade. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado. Vamos continuar falando a verdade? Vamos continuar? Vamos. Quem quer um dever para casa aqui? Final de ano, dever para casa. Dever para casa é ler o final do capítulo 4 e continuar pelo capítulo 5 inteiro. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele diz assim, 27.
26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, tem mais. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem pode dar um amém bem bonito? Ó. Vamos fechar essa história de Davi? Irmãos, Davi está no meio, calado na surdina, crente camaleão. De repente, diga comigo, de repente, se levanta uma guerra, olha só, dos filisteus contra os israelitas. E Davi é o quê? Amigo do rei Aquis, amigo do inimigo. Sabe o que Davi faz? Estamos juntos. Não, rei, pode preparar aí que nós vamos para a guerra. E o rei Aquis, tadinho, inocente, diz, não, Davi, você é como um anjo para mim, meu filho. Você vai ser meu guarda. Você está tão fechado. É fechamento completo. Irmãos, eu tenho tanta convicção que Deus está falando com alguém aqui esta noite, de modo específico. Com quem está sendo o teu fechamento, meu amado? Você está chamando o ímpio de teu amigo íntimo. Você está fazendo sociedade com ímpios. Olha o que a Bíblia diz. Não vos prendais a um jugo desigual. Você é luz. Que comunhão tem as trevas com a luz? Você é de Deus. Você é de Deus. Tem gente que pegou. Você é de Deus. Davi está no meio, para a gente não terminar a história triste assim. E aí ele diz, eu vou para a guerra contigo, rei. Vamos lutar contra Israel. Esta é a história triste de desviados que começam a zombar da igreja, a falar mal da igreja, a criticar a igreja. Viraram a casaca, pastor. Antes davam glória a Deus. Antes falavam em línguas. Antes estavam no nosso meio. Mas agora se tornaram blasfemos, falando mal da igreja. E alguém diz assim, tu tem gente crente? E ele diz, não sou não, já fui daquela praga lá, mas graças a Deus eu estou livre daquilo. Se tornaram ímpios, maledicentes, blasfemos. Davi está no meio e diz, eu vou para a guerra. Mas diga, Deus é Deus. Mais bonito, diga, Deus é Deus. De repente os capitães ali, os comandantes, disseram, ô rei Aquis, você não está vendo não, meu camarada? Eles não falam assim com o rei, senão morria, né? É assim, sua excelência, majestade, data venha, se fosse pastor Luciano, né? Data venha. Meu rei, não me tenha por mal, mas o senhor não percebe que esse Davi faz parte do povo de Israel? Isso é graça de Deus. Isso é graça. Ó, para se alegrar o coração. Isso é graça de Deus. Davi literalmente é vomitado do meio deles. Os comandantes disseram, nós não queremos ele aqui. Aí você fala, pergunte, por quê? Eles trazem a identidade de Davi. Diz, esse Davi foi aquele que matou gigante, aquele que estava lutando do lado dele. Depois vê no texto em casa, aquele acerca do qual as mulheres cantavam. Davi matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. É ele, é esse. Eu preguei essa mensagem toda para dizer uma coisa: não importa o buraco que você se meter. Eu passei o dia movido com essa palavra para dizer para alguém aqui.
Pode cancelar. Pode cancelar. Você não irá a lugar nenhum, porque Deus governa a tua vida. Você pode se meter onde você se meter. Deus vai te achar e vai te trazer de volta. Vai para você ver. Davi está no meio. E Deus, pela sua infinita misericórdia, porque isso é misericórdia. Se sou eu, dizia Davi, você já se misturou bem, meu irmão. Agora é contigo. Mas Deus não nos trata assim, minha gente. Deus é misericordioso. Eu tenho uma palavra para você que é mãe, que é pai. Alguém já disse, não tem jeito para ele. Seu filho está perdido, sua filha está perdida. Eu venho dizer, os olhos de Deus estão sobre o teu filho e sobre a tua filha. Onde ele estiver, no buraco que ele estiver, Deus, no momento certo, vai fazer com que ele seja expulso de lá. Prepara para recebê-lo. Prepara para recebê-lo em nome de Jesus. Davi, aí, sai do nosso meio, porque você tem cara de crente, jeito de crente, linguagem de crente, modo de crente. Eu estava me lembrando hoje de manhã com os irmãos. Crente, irmãos, não adianta, porque ele vai para uma roda de dança, de samba, e quando chega lá ele vira motivo de galhofa, porque não sabe dançar. Quando muito dança na presença de Deus, aí começa a querer requebrar, e a pessoa diz, tu engoliu um cano, rapaz, você não teve infância, não, que não tem jeito. Você é escolhido de Deus. Você é chamado de Deus. Não adianta fugir. Deus já te chamou, te escolheu, te trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, sofrendo perseguição, lutas, mas você diz, é com Deus que eu vou lutar e vou vencer. Se você crê, fica em pé e dá glória para Jesus.